Oi, Tânia, boa noite. Prossegue sim. Pois é, hoje, tendo início aí a fase final do julgamento de Dilma Rousseff, o Senado se transformando num verdadeiro tribunal político. E olha, com um cronograma já, previsão de adentrar madrugada dentro, porque hoje atrasou tudo. O primeiro depoente, o procurador de contas Júlio Marcelo de Oliveira, fala desde as 2 e pouquinho da tarde. A parte da manhã acabou destinada a todas questões de ordem, tanto políticas quanto jurídicas, e pouco se avançou pela manhã. O depoimento dele começou por volta de 2h10 e, com 1 hora de intervalo, prossegue até agora. Ele respondeu a 30 senadores, cada um teve direito a 3 minutos para fazer a pergunta e depois mais 3 minutos para replicar, indagar novamente o procurador de contas. E a defesa de Dilma Rousseff ainda fará uma exposição. Neste momento, quem fala é a advogada Janaína Pascoal pela acusação. Então teremos Janaína, depois o advogado que representa Dilma Rousseff, o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardoso, e aí sim teremos início a segunda testemunha do dia. E olha que no meio dessas perguntas, a cada momento, vez por outra, adversários e a defesa, defensores de Dilma Rousseff acabam trocando farpas, acusando o outro lado de fazer campanha política e não de fazer perguntas. Há pouco mesmo, o presidente aqui que conduz os trabalhos, Ricardo Lewandowski, teve de fazer um novo apelo pedindo que os parlamentares se atenham nas questões, porque senão não vai ter sessão que aguente, os trabalhos vão se estender demais. E olha que logo que começou aqui o trabalho, Tânia, hoje, o depoente, o procurador de contas, já foi questionado, foi contestado. Isso por causa de uma publicação que ele fez na conta particular no Facebook. Ele publicou um cartaz convocando a população para participar de um ato pela rejeição das contas de Dilma Rousseff no TCU, quando isso foi julgado lá atrás. E o PT levantou essa suspeição, Ricardo Lewandowski concordou, porque como procurador ele não poderia, e ainda mais testemunhando, tomar lado, então a arguição foi acolhida. Só que aí Lewandowski disse, então você não vai prestar depoimento como testemunha, e sim como informante. A diferença é que ele não fez o juramento, não se comprometeu a falar a verdade. E o PT, claro, a toda hora faz questão de frisar isso e o chama de informante, para frisar esse probleminha que teve aqui no começo. Tecnicamente, o procurador de contas disse que a equipe da presidente Dilma Rousseff, a equipe econômica, foi alertada várias vezes das pedaladas fiscais, que ele acredita que ela teve ciência de tudo, que na visão dele, como técnico, ele considera que houve sim operação de crédito de bancos públicos para o governo, o que caracteriza, o crime aqui aplicado. Ele foi bombardeado pelos defensores de Dilma Rousseff, que apresentaram perícia do Senado, apresentaram outros laudos questionando a conclusão do Tribunal de Contas. Alguns, como Jorge Viana, chegaram a dizer que tecnocratas se acham verdadeiros deuses, e alegando que na visão dos petistas e dos defensores de Dilma não houve crime, muito menos razão técnica para o impeachment. No começo da sessão, bate-boca ainda mais acalorado, viu, Tânia? A senadora Gleice Hoffmann ocupava a tribuna e dizia que ninguém tinha moral aqui no Senado para condenar a presidente Dilma Rousseff. E ela foi muito criticada pelos adversários da petista. Um deles, Ronaldo Caiado do DEM, chegou a dizer um pouco fora dos microfones: eu nunca assaltei os aposentados, aspas do senador Ronaldo Caiado, se referindo à Operação Custo Brasil, de onde veio inclusive denúncias contra o marido de Gleice Hoffmann, o ex-ministro Paulo Bernardo, sobre fraudes, possíveis fraudes no crédito consignado de servidores
ativos e inativos. E aí Gleice ficou muito nervosa, ela respondeu dizendo que sobre você pesam acusações de trabalho escravo, se referindo a propriedades do senador Ronaldo Caiado. Olha o nível que tivemos no início desse depoimento. Depois a coisa meio que se acalmou um pouco, mas vira e mexe trocam farpas aqui no plenário os dois lados, vira e mexe também o cenário acaba ficando um pouco vazio e seguimos ainda no primeiro depoimento de hoje. Ricardo Lewandowski já traçou, Júlio Marcelo termina a fala, entra na sequência outro técnico do Tribunal de Contas para falar também como testemunha de acusação. E aí o trabalho encerra-se por hoje. A previsão dele é que isso termine por volta de 2 da madrugada. Alguns senadores acham que vai além, vai até por volta de 3, 4 horas. São 26 senadores inscritos para o segundo depoente. Amanhã, sexta-feira, teríamos então 3 testemunhas de defesa e no sábado mais 3 testemunhas de defesa. Se atrasar, o trabalho pode se estender domingo. E a previsão é de que se tudo se enquadrar nesse cronograma, que segunda-feira Dilma Rousseff pela manhã possa vir pessoalmente fazer sua defesa e responder aqui aos senadores. Portanto, fase derradeira com cronograma pesado desse julgamento político de Dilma Rousseff, Tânia. É isso aí, ok. Então, Raquel, muito obrigada, Raquel Miura, falando sobre os acontecimentos do dia de hoje. A partir de hoje até terça e provavelmente se estenda até a quarta-feira, né, a decisão final, entramos então nessa fase final, que é o julgamento propriamente dito no Senado sobre o impeachment ou não da presidente Dilma Rousseff.